Oi, eu sou a Fernanda Calihandra e eu vou falar um pouquinho sobre a influenza suína, ou conhecida influenza A, que são numerosos vírus que estão intimamente relacionados e eles são caracterizados por ter uma capacidade de alterar a sua estrutura gênica e com isso fazer com que novas cepas surjam. Mas antes de falar um pouco mais sobre esse vírus, eu trouxe aqui um panorama do que vai ser tratado, né? Que é a contextualização, onde surgiu e toda essa questão, as características da doença, os agentes infecciosos, os sintomas, o diagnóstico, o tratamento, as possíveis vacinas, o impacto no mercado interno e externo da suinocultura e um panorama atual também desse vírus no Brasil e no mundo. Para contextualização aqui, precisamos voltar lá a 412 a.C., quando tinha Hipócrates, que ele era um importante médico, filósofo, estudioso da época. E ele conseguiu perceber que um grupo de pessoas, um grupo consideravelmente grande, de pessoas estavam vindo a óbito e todas elas apresentavam uma mesma linha de sintomas. Na época, eles não tinham capacidade de estarem aprofundando os estudos. Porém, Hipócrates conseguiu descrever e anos posteriores, essa escritura dele conseguiu demonstrar características bem parecidas com a influenza, que anos posteriores veio a estourar uma nova pandemia que recebeu alguns nomes, dentre elas gripe espanhola, gripe asiática e gripe Hong Kong. Por que gripe espanhola? Algumas pessoas associam que, por ser gripe espanhola, provavelmente surgiu lá, mas não. O que acontece é que foi que esse vírus estourou lá em 1918, 1920, e foi bem na época da Primeira Guerra Mundial. E os indícios demonstram que aconteceu nos Estados Unidos ou na China, não se sabe exatamente. Porém, o primeiro caso registrado aconteceu no interior no interior dos estados do Kansas, em um acampamento militar, quando Albert Gitchell deu entrada na enfermaria com alguns sintomas de gripe, e umas 5 semanas depois, cerca de mais de 1.000 de soldados também deram entrada. Alguns vieram a óbitos, outros conseguiram sobreviver, mas o fato foi no Kansas. E aí, tava tendo guerra e eles não podiam dar um alarde de uma provável pandemia que estava vindo aí. Até porque muitos recursos midiáticos da época não estavam disponível para eles, para quem estava participando da guerra. Mas a Espanha não estava participando. E aí, quando a Espanha retratou essas primeiras cepas lá, ela já contou para todo mundo o que estava acontecendo. E aí, por a mídia da época ter focado na Espanha, que estava ali sendo a única a conseguir postar sobre isso, a falar sobre isso, acabou recebendo o nome de gripe espanhola. E isso foi a primeira cepa. Anos posteriores, em 1957 a 1958, aconteceu o mesmo da gripe asiática, que foi a segunda cepa, H2N2. E ela se originou em Guizhou, na China. E aí, por isso o nome, foi o primeiro caso detectado, foi lá, então, esse nome. Já em Hong Kong foi algo parecido também, que o primeiro registro ter acontecido lá, e foi quando deu origem à terceira cepa, que foi H3N2. E aí, no século XXI, tivemos uma outra situação, que foi a gripe suína, que inclusive afetou o Brasil. E ela foi nomeada posteriormente, chamou de gripe suína, mas posteriormente ela foi nomeada de H1N1, e a gente vai saber os motivos em breve. E sobre a doença. Algumas características dela é que ela é formada por uma hemaglutinina e uma neuraminidase. A hemaglutinina, ela tem o papel de ligar o vírus ao receptor. Então, isso causa a infecção. Já a neuraminidase, ela é responsável por fazer o vírus ele ser liberado da célula hospedeira e replicar em outras. E aí o que acontece? Foram identificadas mais de 18 HAs e 11 NAs. Por isso que é do H1 ao H18 e N1 a N11. Essas combinações aí podem vir a fazer surgir mais de 30 mil vírus. Mas, graças a Deus, até o momento, temos poucas, né? Que são divididas em 4 tipos. O tipo A, que é H2N2, H1N1 e H3N2. O tipo B, que é a Yamagata e Victoria, que ela veio... recebeu esses nomes por causa dos locais que elas foram identificadas. O tipo C, que é só pequenos resfriados, gripes comuns, então
não é tão grave. E o tipo D, que em 2011 foi registrado infecções em bovinos, e aí enquadrou um novo tipo. A H1N1, ela levou pelo menos 40 milhões de pessoas à morte. Já a H2N2, ela matou cerca de 2 milhões, e a H3N2 de pelo menos 1 milhão de pessoas. Ah, os agentes infecciosos, eles podem vir de inúmeras situações, principalmente ao se levar em consideração que é um vírus que ele pode ser transmitido entre espécies, entre humanos, com suínos, equinos, caninos, e geralmente esses recebem um nome. Por exemplo, de gripe suína, gripe equina, gripe canina. Porém, também houve evidências de infecção em outros animais, como morcegos, camelos, furões, gatos, focas. E por isso que, numa granja, é de essencial necessidade o cuidado com esses agentes que podem transmitir. Por quê? Essas partículas que saem da nossa respiração, da nossa saliva, elas podem permanecer viáveis por 10 horas em superfícies porosas e 48 em superfícies não porosas, nas mãos. Tudo depende da umidade relativa do ar que está ali, né? E aí, essa manifestação, ela é muito rápida. Ele pode infestar uma granja em questão de dias. E essa é, inclusive, uma das características que faz como indicação quase diagnóstica do vírus da influenza. E aí, alguns agentes infecciosos é a água, a ração, a palha, animais silvestres, roedores que podem ter na granja, veículos, acesso de cães, pássaros. As pessoas, quando estão fora e entram na granja, podem pegar e podem transmitir, enfim. E os principais sintomas podem se dividir em dois, que é da forma aguda e a forma endêmica. A aguda, o animal ele vai ter dificuldade para respirar, tosse, febre, letargia, eles vão prostrar, vão ter perca de apetite, consequente perca no peso. Podem vir a ter pneumonia e, associado a outros vírus, podem ter uma síndrome respiratória crônica. E a forma endêmica ela é bem parecida, só que é um pouco menos grave. E tem três momentos importantes que valem a pena ser citados, que são quando eles causam infertilidade nos animais, principalmente por causa da febre. E aí, dependendo do estado gestacional, pode afetar muito a reprodução da fêmea, né? Não é, ele é um vírus que é não sistêmico, então ele não vai atravessar a placenta. Então, os fetos não vão ser infectados. Porém, a pior causa ali é na mãe mesmo, que vai ter perca de peso. Se as porcas elas ficarem doentes durante os primeiros 21 dias, pode impedir a implantação dos embriões em desenvolvimento. Se a gestação tiver estabelecida dos 14 aos 16 dias após essa cobertura, e em seguida ela apresentar uma falha, pode ocorrer repetição de cio atrasado. Se as infecções também ocorrerem nas primeiras 5 semanas de gestação, pode haver morte embrionária e reabsorção completa, que vai causar em porcas pseudográvidas. O tamanho da leite entregada pode ser afetado devido a essa reabsorção embrionária. Pode ocorrer abortos mumificados, tardios, morte de leitões no momento do parto. E também ela pode vir a afetar o reprodutor, o varrão, porque com o aumento da temperatura corporal, vai fazer com que diminua a fertilidade dele. E aí, para essas grandes granjas, essa gripe pode se tornar endêmica com surtos intermitentes, com sintomas clínicos de infertilidade e cepas diferentes também podem afetar. O diagnóstico desse vírus pode ser feito por uma combinação de ferramentas, né, de forma clínica, por uma sorologia, por uma biologia molecular. Isso porque ele não tem sintomas patognomônicos. O que seria isso? Essa palavra complicada. É basicamente sintomas que são exclusivos de uma doença. Não, pode ser que sejam outras doenças com os mesmos sintomas. E aí, isolando esse vírus, ou pela descoberta do seu material genético por um PCR, dá para saber se é influenza. E ao descobrir que é influenza, como que vai fazer o tratamento? Para o tratamento existem vacinas que são eficazes e que é importante que ela tenha a cepa apropriada, né, para cada granja. As porcas dos reprodutores, eles podem apresentar doenças aguda
por causa do aumento da temperatura e da velocidade da respiração, então elas têm que ser tratadas com antibióticos de amplo espectro. Com o controle da pneumonia bacteriana secundária com antibióticos, uma medicação na água de 3 a 5 dias, pode ser utilizado medicamentos anti-inflamatórios para minimizar o dano no sistema respiratório, e também com amostras de sangue, né, colhidas das porcas no início da doença, pode mostrar também aumento nos títulos de anticorpos. E esse vírus, ele pode ser... os fluidos orais também podem ser utilizados com bons resultados. E essa doença endêmica, quando ela é endêmica, ela é difícil de ser diferenciada de outras doenças virais, como PRRS e a doença de Algex, que pode ser também considerado como outra possível doença, né? Quanto à vacina. A vacina, para humanos principalmente, ela foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e ele é distribuído pelo SUS, principalmente em grupos prioritários. E essa formulação ela é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra possíveis novas cepas, na verdade. E ela é eficaz no tipo H1N1, H3N2 e o tipo B. Lembrando que eu esqueci de falar lá atrás, e a H2N2 ela já foi meio que erradicada. Ainda bem, né? E a Fluzor Pandemic é uma vacinação dos suínos sadios e pode ser feita a partir das 3 semanas de idade, incluindo também porcas prens e marrãs. E ela vai auxiliar na prevenção de descarga nasal e redução de lesões pulmonares causadas pelo vírus da influenza. E qual o impacto no mercado interno e externo? A questão é que ela é uma doença um vírus que ela não é tão fatal. Pode acontecer de levar à morte? Pode, mas ela não é sempre fatal. E o principal impacto é na questão de ganho de peso, de gastos com anti-inflamatórios, com medicamentos. Esse vai ser o principal impacto no mercado. Então, vai ter um gasto a mais e uma produção menor. Porém, não é algo tão assim que, nossa, precisa acabar com todos os animais, precisa fechar a granja. Cuidados com vacinação nas pessoas e nos animais. Cuidado com as pessoas que vão adentrar na granja, lavar as mãos, usar máscara. Tudo isso já reduz bastante. E faz com que essa gripe ela não venha de uma forma muito forte e ocasione muitas percas. E aqui eu trouxe um panorama, né, de algumas notícias que saíram recentemente. Recentemente aqui no Brasil, uma moça ela veio a óbito, só que ela tinha câncer, então isso poderia ser um dos motivos que fez com que a imunidade dela estivesse mais baixa. Também teve um caso de H1N2, que pela primeira vez foi detectado no Reino Unido. Também a gripe suína ela assustou a China ano passado para esse ano, e aí fez com que empresas de proteína brasileira subissem na Bolsa de Valores. Também teve a questão de que desde 2009 lá, cerca de 370 vezes fossem passados de humanos para os porcos em granjas. E a questão de nome que eu citei lá atrás é porque, como chama de gripe suína, isso faz com que tenha certo receio de consumo. Mas essa doença ela não passa para a carne. Ela afeta mesmo só como uma gripe, não afeta a carne. Porém, muitas pessoas ainda continuam com um certo preconceito. E aí, mudando esse nome de gripe suína para H1N1 foi uma forma de atenuar essa situação aí de produção, de diminuição da produção por receio. E aqui tem algumas referências bibliográficas. E é isso. Muito obrigada. E até breve, ou não tão breve assim. Bom, vou começando a apresentação, vou falar um pouco sobre a Síndrome Reprodutiva e Respiratória dos Suínos, conhecida como PRRS. Esses serão os tópicos que serão abordados nessa apresentação: introdução, características da doença, sintomas e diagnóstico, agente infeccioso, notificação nacional e internacional, impacto no mercado externo e interno. Uma breve introdução à doença.
Ela foi registrada pela primeira vez em 1987, nos Estados Unidos. A princípio ela era conhecida como doença misteriosa dos suínos ou conhecida como Blue Air, que significa doença do ouvido, da orelha azul. Já em 1990 ela foi detectada pela primeira vez na Europa, nos países da Alemanha, Holanda e posteriormente Bélgica. Já em 1992 houve o primeiro simpósio da doença, e lá ela recebeu essa denominação de PRS, que vem da sigla em inglês. Dos anos 2000 para cá, tivemos muitos países registrando os primeiros casos pela primeira vez e poucos países ainda não têm essa incidência dessa doença. Característica da doença. Ela era descrita como uma doença causadora de aborto, causadora de lesões externas e internas e por causar baixa libido nos machos. Alguns sintomas relacionados a reprodutores: anorexia, febre, falhas reprodutivas, aborto no fim da gestação, ali por volta dos 100 dias, natimor dos nascidos e mumificados, andar em círculo, respiração forçada, espirros e tosses, e nos casos mais graves, a morte. Quanto a leitões de maternidade, ela causa nascimento de leitegar desuniforme e desenvolvimento também, altas taxas de natimortos, leitões fracos que tendem a morrer logo em seguida, pálpebras com edema, tremor congênito e debilidade. Os sintomas no crescimento e terminação envolvem anorexia, letargia, retardo do crescimento, pelos eriçados, petequias nos rins, cianose na pele e orelha, infecções secundárias e alta mortalidade. Aqui algumas fotos de animais que foram acometidos. Aqui uma das causas da cianose, que lembra um pouco a cor azul, essa cor azul da orelha, que era como ela ficou conhecida inicialmente como síndrome da orelha azul. Alguns leitões que acabaram sofrendo aborto, lesões em órgãos internos. Esse pulmão ficou assim decorrente de uma infecção secundária causada por uma pneumonia. Um rim com algumas petequias, essas manchas brancas, e fetos em diferentes estágios de desenvolvimento. O diagnóstico pode ser feito por sorologia via exame ELISA, IFD, isolamento do vírus, imunohistoquímica e PCR. Conhecendo um pouco mais do agente causador, ele pertence à ordem dos nidovirales, família Arterovidae, gênero Artevírus. Está aqui embaixo ele. Só por curiosidade, ele pertence à mesma ordem do SARS-CoV, o causador do corona. Quanto à via de transmissão, ela pode ser direta ou indireta. A via direta está relacionada a contato entre os animais dentro da granja, seja ela oronasal, aerossóis, secreções, excreções, sangue, sêmen, enquanto a via indireta está relacionada a água, alimento, trânsito de pessoas, instalações e equipamentos, vetores como mosca, vestuários e materiais. Isso tudo só reforça o cuidado que nós devemos ter com a granja em relação à biosseguridade, né? De você ter a quarentena de animais, você ter a questão de vazio sanitário, higiene da granja, limpeza das baias, tudo isso para evitar o aparecimento de micro-organismos e atrair vetores como moscas. Mundialmente, essa doença está presente em vários continentes, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, a OI, ela foi encontrada na Europa, América do Norte, a Ásia, está presente em praticamente todos os países, e são poucos os países que ainda não registraram essa doença. Aqui alguns países que registraram essa doença pela primeira vez: a Suíça, o Israel, Índia, países que fazem fronteira com o Brasil, como o Uruguai, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, um grande produtor de suínos, o Equador, que não faz fronteira, mas está próximo ali, do lado do Brasil, Nepal. Mas o Brasil alguma vez já teve registro, já foi confirmado algum caso da PRS? Bom, o Brasil ele tem o privilégio, a competência de ser um dos poucos países que não registrou essa doença ainda.
Bom, e quais são as restrições? O que que é recomendável em caso de alguma suspeita de algum surgimento, ou enfim. De acordo com a normativa 50 de 2013, ela estabelece, ela classifica a PRS como uma doença de categoria 1, onde sua suspeita ou qualquer caso que seja listado ou alertado deve ser notificado imediatamente no máximo de 24 horas. Isso porque ela é uma doença que nunca foi constatada no país, logo sua notificação deve ser imediata ao SFO. Bom, o Programa Nacional de Sanidade Suídia, ele elaborou um plano integrado para a vigilância dessas três doenças, sendo elas a peste suína africana, peste suína clássica e a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos. Esse plano integrado ele tem como base cinco componentes: a vigilância sorológica baseada em risco, investigação de casos suspeitos, inspeção de abatedouros, vigilância sorológica em suínos alcevajados, inspeção em estabelecimentos de criação. A vigilância ela atua de dois modos. O primeiro é o modo passivo, onde, caso hajam sinais clínicos, é realizado o exame PCR. Caso o PCR não seja detectado, ele é descartado. Caso sim, ele vai passar por essa etapa, onde vai responder essa pergunta. Se ele possui algum vínculo epidemiológico com o estabelecimento onde é o caso, ele vai ser confirmado. Caso não seja, ele vai passar por um sequenciamento do RNA do vírus da PRRS. E se esse sequenciamento for coincidente com o do vírus, com o RNA do vírus, ele vai ser confirmado também, caso não seja, ele vai ser descartado. Outro meio de vigilância é o por sorológica ativa, onde essas amostras passarão por o teste sorológico ELISA, e caso seja negativado, ele vai ser descartado. Caso seja positivo, vai ser enviado para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, e lá ele vai ser confirmado, caso haja de fato a presença do vírus. Aqui tem um breve histórico de casos suspeitos, tá, dessa doença, mas que todos foram negativos. Os mais recentes, 2014, segundo essa tabela, fonte da Embrapa. E o impacto econômico é esse aqui em alguns países que foram registrados. No Reino Unido, cerca de 160 euros por porca. Nos Estados Unidos, a cota é de 664 milhões de dólares ao ano, né, sendo 105 a 250 dólares por porca. Na Espanha, cerca de 105 mil a 222 mil. Na Itália, cerca de 250 euros por porca. E na Holanda, de 59 a 379. No Japão, a estimativa é de 280 milhões de dólares por ano. Enquanto na Ásia, no sudeste da Ásia, ele tem um vírus que tem uma grande presença. Bom, e o impacto nacional? Caso um dia essa doença seja detectada no Brasil, já existem algumas medidas preconizadas, tá? E elas envolvem desde a interdição da unidade epidemiológica, seja ela de comercial ou de subsistência, rastreamento, isolamento dos animais, eliminação de casos, contatos com a unidade epidemiológica, destruição das carcaças, desinfecção, utilização de animais sentinelas que possam comprovar que já não existe a circulação desse vírus, vigilância sanitária, enfim, são inúmeras as medidas. Então você imagina quanto seria desgastante isso, né, de você ter que interditar uma unidade, ter que sacrificar animais, ter que descartar corretamente as carcaças, né? Enfim, todo o gasto que se envolveria. Realmente é uma doença que teria um grande impacto caso ela seja detectada algum dia no Brasil. Por fim, essas foram as referências utilizadas e obrigado.